Olá, está começando mais um Checkmate, temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, a cada programa, um apresentador que passou aqui pelo Checkmate vai conduzir as entrevistas. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é Luiz Fernando Dalpian Nobre. Ele é formado em jornalismo pela UFRN, também é doutor em Ciências da Comunicação e hoje atua como professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade. Dalpian apresentou esse programa entre 2016 e 2018. Seja bem-vindo, Dalpian. Obrigado, Natan. É uma grande satisfação, uma grande honra estar participando de novo desse projeto, né? Em especial nesse ano tão especial, tão importante do aniversário do Departamento de Comunicação e assim também como é o caso da TVU, que está completando 50 anos. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ney Douglas começou a carreira como fotógrafo em 2003, trabalhando em festas e comemorações. Em 2005, foi contratado pelo Jornal de Hoje, onde iniciou a carreira como fotojornalista, nas editoras Cidades e Segurança. Ney é considerado um dos profissionais potiguares precursores no uso de smartphones e drones para a captação de imagens no jornalismo. Já ganhou mais de 10 prêmios, entre eles o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em 2010. Ney Douglas trabalha como freelancer na agência F, revistas, portais de notícias e agências internacionais como New York Times, The Guardian, El País e Clarim. Atua como redator de pautas para fotógrafos multimídia no jornal Agora RN. E para ajudar a entrevistar o nosso convidado, teremos a participação dos estudantes do Departamento de Comunicação Social da UFRN, do curso de jornalismo. São os alunos Frida Santos, do curso de jornalismo, João Vitor, também de jornalismo, Laísa Beatriz, que faz jornalismo, e Natan Pereira, que também integra o curso de jornalismo. Então, vamos começar aqui a partir do tema dessa temporada, né? Que resenha é essa? Eu queria saber se você tem alguma resenha inusitada, engraçada, incomum, que você pudesse compartilhar aqui com a gente dessa sua trajetória no fotojornalismo. Bem, eu tenho uma resenha engraçada lá em 2005, quando eu comecei no jornalismo, que é cobertura de velório, né? Que é um terror para jornalista e fotógrafo. A gente saiu para Felipe Camarão para cobrir um velório lá de 2 rapazes que tinham sido executados lá num confronto com a polícia e pedi autorização aos pais para fotografar e tal. A repórter ficou no carro, que ela já tinha colhido a maior parte das informações nas ruas, e eu fui incumbido de fazer a fotografia de dentro lá do local onde estavam os caixões. Nesse dia eu esqueci o flash da câmera ligado, que velório não faz com, imagem de velório não faz com flash. Tem que chamar o mínimo de atenção possível. Fui para o cantinho da parede ali, todo tímido, com medo, né, que a gente tem medo do velório. Levantei a câmera e quando eu apertei o botão, estourou o flash. O tempo fechou, porque era um velório de 2 caras envolvidos com um crime. Aí começou aquela zoada. Quem é esse cara? Porque ele está fotografando os caras. Aí eu fui saindo devagarinho, igual a cena de filme, achei a primeira porta e corri. Quando eu olhei para o carro da redação, o motorista já estava saindo, porque tinha um monte de pedra já sendo jogado, e eu corri atrás do carro e tive que entrar no carro correndo. E as pedras batendo no teto do carro, né? Aí esse dia foi muito engraçado, a gente parou lá na frente e foi rir um pouco da situação. Quando eu cheguei na redação, disse que nunca mais ia fazer velório na minha vida, mandasse os estagiários, né? A gente até brincou. E essa daí eu não esqueço nunca, foi muito engraçado mesmo. Chegou a fazer outro velório? Não? Não quis mais não. Tudo bem. Então vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Laísa Beatriz. Oi, Ney, satisfação. Então, há alguns anos você resolveu, né, percorrer o nosso sertão e fazer registro, né, das belezas da nossa região. Isso resultou em uma exposição muito emocionante. A minha pergunta é como surgiu a ideia e qual foi o objetivo do projeto? Vamos lá, a ideia. Você já ouviu falar que um dia o mundo cai na cabeça de uma pessoa? Desmorona, pronto, aconteceu comigo. Eu estava passando por muitos problemas, tinha acabado de perder emprego, tinha descoberto
uma doença no meu avô, depois no meu pai. Eu tinha acabado de me separar também. E eu estava meio que desnorteado. E eu parei um dia em casa e disse, está acontecendo tudo isso, tem algum motivo, e eu tenho que ver o que foi que eu fiz até aqui, o que é que eu vou fazer a partir de agora. Só que eu não achei a resposta para esse problema, então eu olhei para o meu pai e disse, pai, eu vou lá para a casa de vovó. Aí ele disse, meu filho, você vai quando? Eu disse, eu vou agora. Eram 2h30 da manhã, eu estava pretendendo sair às 4 da manhã. Eu preciso só que o senhor me leve de carro até ali em Macaíba, que eu vou sair a pé. Minha mãe quase infartou, meu pai, ele entendeu, e a gente se ajeitou, entrei no carro e fui caminhar. Só que eu botei minha câmera no pescoço, né, porque minha câmera sempre foi o meu socorro, porque a fotografia ela é uma terapia também. Então eu resolvi sair caminhando, pensar um pouco na vida, pensar em tudo que estava acontecendo, e registrar esse caminho do sertão, que era o caminho de Natal até a casa da minha avó, e mostrar as belezas que existem no caminho, que é o céu, que é a própria seca, e a gente estava passando por um período de seca verde, e foi muito interessante. E eu passei 11 dias sozinho, sem música no ouvido, e caminhando, e entrando nas estradinhas, e encontrando pessoas, e conversando com andarilhos, né? Consegui conversar com andarilhos, conversei com muita gente. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Quando completei os 11 dias, eu realmente senti que algo mudou nessa viagem. E quando eu percebi, eu tinha feito mais de 3.600 fotos, registros, né? Além de ter mudado a minha vida, o meu modo de pensar, de ter revisto todos os meus preconceitos, de ter revisto muita coisa que eu carregava de negativo nas minhas costas, né? Eu costumo dizer que eu levei uma mochila cheia de problema e eu deixei ela na estrada. E o resultado foi a exposição Caminhos do Sertão, que foi muito boa, por sinal, trouxe muita mídia, me levou a ser um pouco mais conhecido. Eu fui condutor da Tocha Olímpica por causa desse material. Tentei muito fazer o livro, eu tenho um livro pronto, mas não consegui patrocínio para publicar o livro Caminhos do Sertão. Mas o que o Caminhos do Sertão me deixou foi um novo Ney. Um novo Ney com um novo olhar também. Perfeito, Ney. Teve uma outra caminhada sua que foi a da condução da Tocha Olímpica de 2016, né? Isso. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que é que você sentiu com isso tudo? Olha, é interessante. Eu sou fotógrafo porque em 1994 eu observei uma fotografia de um fotógrafo sul-africano, Kevin Carter, que ele fotografou aquela criança sendo observada pelo urubu. E naquela época eu era, como é que eu posso dizer, desinteressado, eu não sabia o que eu ia ser na minha vida. Só que quando eu vi aquela fotografia, eu disse, pai, eu quero ser isso aí, e eu não sabia nem o que era, mas eu quero ser esse cara aí que anda fazendo essas fotos. E eu nunca pensei que a fotografia ia me levar à condução da Tocha Olímpica, que para mim é uma grande honra até hoje, né? Eu até me emociono quando eu falo, porque quem sou eu na realidade, né? Eu sou um cara eu sou um mero observador do tempo que resiste através da minha máquina fotográfica. E através das fotos eu já ajudei muita gente. E a fotografia me ajudou a me levantar, a sair de um abismo. E a condução da Tocha Olímpica, ela foi, eu posso dizer que foi o auge de todo esse percurso traçado dentro desse meu caminho, no fotojornalismo, né? Que eu costumo separar fotografia do fotojornalismo. Eu acho que são duas temáticas bem diferentes. E a condução da Tocha Olímpica, quando eu recebi a informação de que eu ia conduzir a tocha, eu não acreditei. Primeiro ponto, eu não acreditei. Não acreditei quando eu recebi a ligação. Quando chegou o pessoal da tocha na minha casa, chegou lá aquele pessoal todo aparamentado, com o carro da Nissan, com documento para assinar. Eu ainda continuei sem acreditar. Só que eles vieram fazer um documentário. Eles queriam ir fazer a viagem que eu fiz a pé, junto comigo mostrar o percurso. Nesse percurso eu não sabia que eu estava carregando do lado, que os caras pediram para eu carregar uma bolsa, que era a tocha dentro. Eu fui um dos primeiros potiguares a pegar na Tocha Olímpica. E eu peguei nela em cima do Pico do Cabugi. Então, nesse momento eu me derramei em lágrimas porque eu não acreditava. Quando o cara tirou, disse assim, você me fez subir o Pico do Cabugi todinho, com a tocha e você não me disse? Ele disse, não, porque a gente queria fazer a surpresa aqui em cima mesmo. Então lá em cima eu peguei a tocha a primeira vez,
foi quando eu acreditei que eu ia conduzir a tocha e esperei o dia chegar. E nesse dia foi um dia de muita alegria, porque eu estava dando alegria aos meus pais, eu acredito que eu levei alegria aos meus colegas também, fotojornalistas, porque eu conduzi a tocha por causa da fotografia. Não foi por causa de Ney, não, foi por causa do meu trabalho fotográfico, Caminhos do Sertão. Então, assim, foi uma honra muito grande. É muito emocionante você carregar a chama, que é o símbolo da paz mundial, né? Porque a gente sabe que a tocha, quando ela começava a fazer o seu caminho, até as guerras davam trégua para poder a tocha passar. Então, assim, é um símbolo de paz, é um símbolo da união mundial, e eu acredito que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz até hoje. Perfeito, Ney. Maravilha. Vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes, agora com o João Vitor. Oi, Ney. Oi. Com tantos anos de carreira, né, que você tem, com tantas histórias que você contou através da fotografia, teve algum trabalho que você fez que mais te marcou, que emocionou ou algo assim? Acho que é a cobertura da Covid. Que eu estou vivo ainda porque eu pensava todo dia que eu ia morrer. Porque eu entrei em hospitais, eu entrei em UTI, eu conversei com pessoas deitadas no leito, eu conversei com pessoas que morreram, eu peguei depoimento de pessoas que falaram muito bem, pediram para as pessoas ter respeito às outras pessoas que estavam aqui fora, e 10 dias depois, 5 dias depois, essa pessoa morria. E era muito pesado, né? Muito pesado. Eu chegava em casa, a minha esposa também sofria, porque eu chegava com uma carga muito negativa em cima de mim, e eu estava sentindo na pele realmente. Além de, todos os dias eu pensava, eu acho que hoje eu me contaminei com o vírus. Aí eu dormia no sofá, tomava banho de álcool, eu não passava álcool no corpo não, eu tomava banho de álcool. Passei quase 6 meses tomando banho com sabão de pedra, aquele azul, né? E esse medo era constante. Eu fazia exame todos os meses, eu tenho 12 testes de Covid durante um ano todinho de pandemia, e foi uma das coberturas mais emocionantes, dramáticas, e que me trouxe mais um pouco de humanidade. Na realidade, me trouxe mais um pouco de humanidade. Porque eu falo humanidade? Porque quando a gente tem contato direto com a morte, você fica um pouco imune a ela. Você passa a achar natural. Infelizmente, essa é a verdade. Você passa a achar natural. Eu posso citar um exemplo, tipo, você vê o seu primeiro corpo trabalhando como jornalista na rua, você sente um impacto gigantesco. Você vê um segundo, um terceiro, um quarto, vai diminuindo. Até chegar o dia de você chegar e dizer assim, eu vou ali que mataram 3 pessoas e normal, vou lá fazer a cobertura, converso com o cara, depois vou para casa, como um sanduíche, está tudo normal. E isso é muito ruim. Porque a partir desse momento que você achar isso natural, você está perdendo a sua humanidade. E a Covid, graças a Deus, por uma parte, ela despertou a humanidade quando no corredor do hospital, que uma pessoa me chamava, eu posso receber visita, e você está aqui dentro. Eu voltava, parava, me sentava e conversava. Pedi autorização para gravar. E assim, é inesquecível. É inesquecível. Eu queria muito que as pessoas não esquecessem desses 2 anos que a gente passou, não esquecessem da quantidade de morte que a gente viu e do maior período de indignidade humana, onde as pessoas que morreram de Covid eram lixo. Eles eram colocados num saco nu, colocados num caixão e enterrados sem o direito nem de a família olhar. Isso é muito doloroso. Bom, fica por aí, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais Checkmate. Estamos de volta e aqui no estúdio com a gente está o fotojornalista Ney Douglas. Ney, com a modernização das redações, com os aparatos tecnológicos, digitais, você acha que isso de alguma forma está podendo colocar em risco a função, a profissão do fotojornalista, do repórter fotográfico? Não. Eu vejo a evolução como positiva. O que eu percebo, desculpa os colegas fotojornalistas, alguns, é um tipo assim,
preguiça de evoluir, preguiça de aprender. Né? Porque hoje nós temos aí 2 aparelhos que são importantíssimos para o fotojornalismo, que é o drone e o smartphone. Você vê, hoje as maiores agências de notícia do mundo trabalham com fotografia e vídeo de smartphone. Eu comecei a buscar esse conhecimento, a me adaptar a esse novo equipamento em 2005 já, com um telefonezinho com a câmera de 5 megapixels. E de lá para cá, eu só tentei aprender cada vez mais. Então eu busquei cursos, pesquisava no YouTube, no Google, entrava em contato com colegas que trabalhavam. Eu acredito que a tecnologia ela vem para, eu acho que melhorar a qualidade da forma como você informa, né? É mais rápido. O que é prejudicial nessa velocidade da informação é que a gente deixou de dar o furo real da notícia e a gente passou a dar a informação errada. Eu acredito que no momento é errado, porque eu sou de um tempo que a gente recebia informação e ia checar a fonte. Hoje você recebe uma fotografia, você recebe um pequeno texto e você já publica no blog, numa rede social, até mesmo no portal de notícias, e com minutos depois você tem que fazer uma errata. A errata se tornou uma coisa muito comum no jornalismo hoje. Justamente, eu acho que por essa falta desse, como é que eu posso falar a palavrinha, dessa busca pela informação exata do que está acontecendo naquele momento. Perfeito, Ney. Vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes, agora com Natan Pereira. Boa noite, Ney. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. A minha pergunta é muito simples. Existem pessoas que andam por uma bela floresta e vêm apenas madeira para lenha. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. Um fotojornalista tem que ter uma visão mais sensível, uma visão mais apurada para conseguir enxergar nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, muitas vezes, fotos incríveis e fotos que podem significar muito. Então, minha pergunta é exatamente isso. Quais características um fotojornalista tem que ter na sua visão para poder apurar essas coisas? Olha, como fotojornalista, o que eu posso te falar é o seguinte. Eu acordo cedo, eu leio notícias, eu observo fotografias de agências, eu observo o que está acontecendo ao meu redor, e quando eu recebo uma pauta, eu vou para essa pauta e eu paro nela, independente do que seja, e eu vou abstrair aquela imagem que eu preciso transmitir junto à informação do texto lá da notícia. Seja ela fotografia ou seja ela vídeo hoje, né? Você tem que ter essa sensibilidade de observar bem para você transmitir através da fotografia aquela informação real daquele acontecimento. Então, o fotógrafo ele tem que ter primeiro um olhar diferenciado, como você falou, e tem que ter paciência para esperar o momento certo de fazer a fotografia. E buscar realmente a informação da situação que você foi pautado para cobrir. Não é simplesmente vá ali e faça. Posso citar até um exemplo. Hoje eu fui fazer, a gente está tendo uma tragédia gigante em Recife, de deslizamento de terra por causa da chuva, e nós em Natal temos 2 pontos que são pontos de risco, que é Mãe Luísa e o Jacó, aqui do lado de Petrópolis. Então eu fui para lá e eu fui andar e fui observar o que é que eu podia fotografar. Então a ideia de mostrar realmente uma casa num ribanceiro e de repente uma pessoa aparece na janela, lá botando um paninho, botando um pano de prato. Você olhar que a casa realmente está sendo sustentada por um pilar, um único pilar de concreto, e que aquilo ali não dá segurança à pessoa. E você buscar esses detalhes que são crucial para unir a fotografia com o texto que vem em seguida, né? Então, assim, tem que ser observador e, acima de tudo, responsável. Porque o nosso trabalho é de muita responsabilidade. Nós, na realidade, somos observadores, eu me considero um observador e fiscal. Porque quando a nossa fotografia sai publicada no jornal, numa agência, em qualquer lugar, essa fotografia vai ser vista pelo mundo todo, e essa fotografia ela pode ser usada como um inquérito, ela pode ser usada numa investigação, e se ela for uma fotografia realmente séria, que mostre a situação real, você fez um excelente trabalho.
Vamos lá? Mais uma pergunta dos nossos estudantes, agora com Frida Santos. Ney, é um prazer conhecê-lo, tá? Obrigado. Você compartilhou um pouquinho das suas experiências de fotojornalismo com a gente. Então agora eu gostaria de saber, né, dentre todos esses prós e contras que envolvem a sua profissão, como é que você enxerga hoje, né, a importância do fotojornalismo na sociedade? Vou ser repetitivo, né? Nós somos observadores da história, né? Então a gente tem que observar bem para a gente poder transmitir essa informação de maneira real. A gente não pode brincar com a notícia. E o que me preocupa hoje é esse imediatismo do jornalismo. Esse imediatismo de você publicar a foto primeiro, né? É legal. Ah, publicou, a minha foto está lá, está em todo canto. Minutos depois você tem que apagar. E tem um detalhe, a internet ela não perdoa, né? Você faz um print e você pode colocar a sua carreira e a empresa que você trabalha, você pode acabar com a história dela, por causa de um erro cometido por causa de um imediatismo, né? E a gente vê muito desse imediatismo. Eu acho que o que tem que ser feito pelas redações é tomar mais cuidado com o imediatismo, é voltar àquela história, como eu falei. É você checar a fonte, você checar aquela informação que você recebeu, antes, porque uma fotografia pode destruir a vida de uma pessoa, um texto destrói da mesma forma. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou um exemplo vivo de um erro que cometemos no jornal de hoje, por imediatismo, que foi uma situação de um assalto, onde morreram 2 pessoas no ônibus na estrada de Ceará-Mirim, e prenderam 2 caras que estavam apenas usando maconha no local, e a gente chegou lá, fez a fotografia e a polícia disse que aqueles caras eram os assassinos, e a gente publicou no jornal. E foi uma situação assim muito complicada. A nossa sorte foi porque foi a polícia que apresentou, mas o nosso erro foi não ter checado a informação a fundo para poder publicar ali. Bem, foi uma situação muito complicada, mas conseguimos contornar. Depois a gente conseguiu contato com os 2 homens, foi pedido desculpa pública, foi tudo feito da forma correta, como era para fazer, e aquilo ali ficou como um grande aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente também. Por isso que eu falei, não tenho medo, é um erro. Eu acho que a gente aprende com os erros, mas o que a gente não pode deixar acontecer no jornalismo é uma sequência de erros e uma sequência de desculpas, porque aí fica meio duvidoso. A profissão de fotojornalista, de um jornalista, em termos gerais, ele tem alguns riscos, né? Você tem alguma passagem que você realmente temeu, assim, pela sua vida, que você lhe amedrontou de alguma forma, um risco que você correu? Tem. Assim, geralmente, quando envolve as matérias que são mais arriscadas, infelizmente é quando envolve polícia, né? Já tive muitas situações de matérias com polícia que você realmente recebe algumas ameaças, porque existe um corporativismo muito grande. A gente tenta combater esse corporativismo, porque o nosso trabalho não é destruir a imagem de ninguém. Nosso trabalho é transmitir informação. E, bicho, o erro, quem comete, tem que arcar com as consequências, dependendo de quem seja. Um juiz, um policial, um médico, qualquer pessoa. Então, assim, nós estamos para informar. Se essa notícia for de relevância social, a gente tem que publicar. Então, já tive que passar dias em casa, sem trabalhar. Já tive situações de, exemplo, em Alcaçuz, quando eu estava chegando para fazer a cobertura da rebelião em Alcaçuz, eu fui colocado no chão, deitado com o rosto no chão para ser revistado. E é aterrorizante. Ao mesmo tempo que você está com adrenalina e acha que naquele momento ali é engraçado, é legal, depois quando você para pensar, você corre realmente um risco muito grande. Às vezes você entra numa comunidade e os caras lhe confundem com polícia, né? Aí querem ver o seu documento, querem saber por que você estava ali, querem que você prove que você é um repórter, para você poder fazer seu trabalho. Fui fazer um trabalho na favela do Mosquito, né, sobre questão de PCC e sindicato do RN, e os caras vieram, eu estava lá fazendo umas fotos, os caras vieram e aí, tá fazendo o que por aqui? Não, eu sou repórter, estou cobrindo aqui a situação de vocês, aí tive que fazer o jogo de cintura, né, vim mostrar a situação, que não tem campo, as crianças estão na lama e tal.
Aí o cara pediu para ver a câmera, aí eu mostrei as fotos a ele. Aí ele disse, rapaz, faz o seguinte, já tu fizesse teu trabalho, tu pode ir embora agora? Aí eu disse, bicho, eu não posso fazer umas fotos mais não. Ele levantou a camisa, tava lá uma pistola na cintura. Aí disse, não, é melhor não. Mas como repórter, eu estava atrás daquilo ali mesmo, eu cheguei e disse, bicho, então foi o seguinte, eu estou indo embora. Deixa eu fazer só a imagem, você de costa com uma arma na mão. A gente tem que ter infelizmente, esse atrevimento para a gente fazer o material. O cara disse, não, bicho, faça o seguinte, vai embora que é melhor. Então assim, a gente sai calado, porque o nosso papel não é interferir em nada, somos observadores, contamos as histórias, e sair, porque a gente não está no papel de opinar. Nosso papel é reportar o que está acontecendo, é contar aquela história. Então, a gente tem que sair calado, não adianta se envolver, porque se envolver é perigoso. Infelizmente, nosso tempo acabou, tá? O programa Checkmate, temporada Que Resenha é Essa?, termina aqui. Agradeço demais a participação do fotojornalista Ney Douglas. Fique à vontade para suas últimas considerações. Eu quero agradecer o convite de vocês aqui, parabenizar o FRN pelo seu aniversário, né? E programas como esse eu acredito que são muito importantes porque destacam os profissionais, né? Vocês que estão saindo agora da academia ou entrando, é importante vocês terem esse contato também. E eu espero que, como eu vim aqui, venham outros colegas, que no Rio Grande do Norte tem muitos fotojornalistas bons, né? E é isso, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado em estar aqui compartilhando mais uma vez com vocês um pouco da minha experiência. E é isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, Ney, e agradecemos também aos estudantes que contribuíram na produção, realização e transmediação. Até o próximo programa Checkmate.